Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Guardiões da Fé Católica. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com os seus grupos de WhatsApp, redes sociais, sobretudo da sua paróquia, para que as pessoas conheçam o nosso canal e recebam conteúdo católico de formação e informação de qualidade. No vídeo de hoje, atendendo a um pedido de uma pessoa que me procurou, vamos falar sobre a mansão dos mortos. Vejam só, existe uma falha às vezes na catequese, em que foca-se às vezes quando a catequese é bem feita, foca-se às vezes no tema geral, mas certos temas específicos são deixados de lado. E às vezes as homilias que muitos sacerdotes fazem, para que ele não tenha que gastar tanto tempo naquilo, porque se prevê que aquilo é uma dificuldade das pessoas entenderem, aquele tema não é abordado. E a questão da mansão dos mortos, eu noto que poucos católicos têm ideia do que se trata. Vejam só, meus irmãos. Jesus, ele morre na Sexta-feira Santa, às 3 horas da tarde, ressuscita no domingo de manhã. Até aí tudo bem. Mas aonde a alma de Jesus, unida à segunda pessoa da Santíssima Trindade, esteve durante esse tempo? O que aconteceu? Poucos católicos vão saber responder essa pergunta. Se formos à palavra de Deus, sobretudo lá na carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 18, encontramos aí um versículo bem curioso, que poucas pessoas às vezes se preocupam em saber o verdadeiro significado dele. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 20. Com efeito, também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Deus. Morto na carne, foi vivificado no Espírito, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão, a saber, aos que foram incrédulos outrora, nos dias de Noé, quando Deus, em sua longanimidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas por meio da água. Há uma outra citação também interessante, que é a carta aos Efésios, capítulo 4, versículos do 8 ao 9. Deixa eu procurar aqui. Isso. Cadê? Pronto. 8 ao 9. Por isso é que se diz: tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Que significa subiu, senão que ele também desceu às profundezas da terra? Vejam só, quem lê esses versículos fica confuso. Pô, o que aconteceu? Não estou entendendo o que aconteceu nesse período. Para a gente poder realmente entender do que se trata a mansão dos mortos e o que aconteceu com Jesus, não com o corpo, mas com a alma de Jesus unida à pessoa divina durante esse período, a gente precisa entender como os judeus enxergavam a eternidade no tempo de Jesus. Algumas pessoas tentam nos convencer de que os judeus no Antigo Testamento não acreditavam na imortalidade da alma. E geralmente eles gostam muito de utilizar a citação do livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e versículo 10. O que está escrito lá? Os vivos sabem ao menos que irão morrer. Os mortos, porém, não sabem e nem terão recompensa, porque sua memória cairá no esquecimento. Seu amor, ódio e ciúme já pereceram, e eles nunca mais participarão de tudo que se faz debaixo do sol. Tudo que tiver a mão para fazer, faze-o conforme tua capacidade, pois no Sheol para onde vais, não existe obra, nem reflexão, nem conhecimento e nem sabedoria. Pessoal, vejam só. Os judeus no Antigo Testamento, eles ainda não tinham recebido a revelação completa. Muita coisa foi se revelando ao longo do tempo. Vou provar isso a vocês aqui. Então, quando o livro do Eclesiastes ele é escrito,
Os judeus acreditavam o seguinte, que após a morte, um núcleo da personalidade, a alma no caso, permanecia existindo como uma sombra no Sheol. O Sheol seria como um lugar subterrâneo onde as almas dos mortos estariam. Sheol, que no grego recebeu o nome de Hades, e que no latim recebeu o nome de Infernos. Inferno, tá? Lugar inferior. E eles acreditavam nisso. Só que essa concepção ela foi mudando ao longo do tempo, conforme Deus foi se revelando aos judeus. Prova disso é o seguinte, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante, está escrito da seguinte forma: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e cada dia se banqueteava com um requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras, desejava saciar-se do que caía à mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, no meio dos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebesse teus bens durante tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Jesus fala isso já para as pessoas do seu tempo. Alguns tentam dizer: não, mas aí ele está usando uma parábola. Pessoal, se os judeus não acreditassem na existência póstuma da sua alma, e Jesus falasse isso aqui, ele ia ser considerado um herege. Ele não ia usar uma parábola com uma coisa inexistente. Não faz sentido, nenhum sentido isso. Ele fala claramente: o rico foi sepultado. Mas fala que o rico está consciente lá no inferno. Então o que acontece? Os judeus nessa época de Jesus já sabiam o seguinte, que existe o Sheol, como se acreditava no Velho Testamento. Existe o Sheol, ou Hades, o inferno. E no Sheol, diferente do que eles acreditavam lá no começo do Velho Testamento, que era um lugar comum para bons e maus de forma indiferente, ele já sabia o seguinte: existe o Sheol, mas existe um local de sofrimento para os maus e um local, não ainda da visão beatífica de Deus, mas um local de paz para aqueles que morreram na justiça. O seio de Abraão, onde aqueles justos que morreram estavam lá, mas não era o céu. Essa era a concepção que os judeus tinham. E Jesus falou sobre isso aqui. Repito, ele jamais falaria algo que fosse estranho à cultura dos judeus. Faria o menor sentido. Faria o menor sentido aqui. O que acontece? Jesus, quando ele morre, Jesus, ele, como São Paulo fala, foi igual a nós em tudo, menos no pecado. Então Jesus morre como um ser humano, e a sua alma unida à sua pessoa divina, Jesus desce também para o Sheol. Mas ele não desce para ficar. Ele não desce para condenação, nem desce para ficar. Ele desce para libertar os justos do Velho Testamento que estavam no seio de Abraão, a mansão dos mortos. É um lugar onde essas almas não tinham a visão beatífica de Deus, mas também não estavam submetidas aos sofrimentos que o rico, da parábola do rico e o Lázaro, estava. Então Jesus, ao chegar lá, Jesus vai, e como Jesus havia conquistado a salvação para a gente, Jesus havia aberto o céu para a humanidade, não só para aqueles que viveram em seu tempo, mas como também para aqueles que viriam após ele, mas para aqueles que o precederam. Então, essas almas dos justos são conduzidas à eternidade. Uma coisa é deixar clara: Jesus não foi para libertar os condenados do inferno. Jesus foi para anunciar a salvação, a libertação aos justos que estavam no seio de Abraão. Eu acho que isso está muito claro. E vamos ver o que o Catecismo da Igreja Católica ele fala sobre isso, para ficar mais claro para a gente. Lá no número 633. A Escritura denomina a morada dos mortos, para a qual Cristo morto desceu dos infernos,
ou Sheol ou Hades, visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus, como eu falei para você. Este é com efeito o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor, o que não significa que a sorte deles seja idêntica, como Jesus mostra na parábola do pobre Lázaro recebido no seio de Abraão. São precisamente essas almas santas que esperavam seu libertador no seio de Abraão que Jesus libertou de seus infernos. Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno de condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. Você viu que tudo que eu falei está aqui no catecismo. Também aos mortos foi anunciada a boa nova, como disse lá São Pedro no capítulo 4, versículo 6 de sua primeira carta. A descida aos infernos é o cumprimento até sua plenitude do anúncio evangélico da salvação. É a fase última da missão messiânica de Jesus. Fase condensada no tempo, mas imensamente vasta em sua real significação de extensão da obra redentora a todos os homens, de todos os tempos e de todos os lugares, pois todos os que são salvos tornam-se participantes da redenção. E mais à frente eu vou pular, por causa do nosso tempo também, essa citação aqui lindíssima de uma antiga homilia para o Sábado Santo, que é mostrando Jesus chegando lá na mansão dos mortos e encontrando Adão. Claro que isso aqui não é uma revelação privada, nem pública. Aqui é uma oração feita, uma homilia feita para um Sábado Santo, para nos fazer entender como belo foi essa libertação dos justos. Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Ele vai antes de tudo à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos dos sofrimentos. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Agora acorda tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos. Eu sou a vida dos mortos. Então, meu irmão, eu espero que tenha ficado claro para você que quando no credo nós falamos que Jesus desceu à mansão dos mortos, nós estamos referindo que Jesus desce ao Sheol, sendo igual a nós em tudo, mas com a diferença que ele não vai mais para ficar, como as almas que os antecederam, mas para libertar os justos cativos do Velho Testamento, que lá esperavam por sua redenção. Por isso que São Pedro fala que foi anunciar o Evangelho aos espíritos que estavam cativos. Lembrando que o inferno de condenação continua existindo. Os condenados continuam lá e jamais sairão de lá. E os justos do Velho Testamento foram levados ao céu. Então a gente pode dizer que a parte do Sheol, que correspondia aos justos do Velho Testamento, já não existe mais. Esse estado não existe mais. Apenas a condenação. Apenas o estado de condenação. E hoje, sem querer entrar num outro assunto, quando alguém morre, essa pessoa, se está em pecado mortal, vai para o inferno. Se está na graça de Deus, e já está completamente em comunhão com o Senhor, ele vai direto para o céu. Mas se ele morre na graça de Deus e ainda tem que se livrar de certas imperfeições, certos pecados veniais, essa pessoa vai para o purgatório, que não é um terceiro caminho. Vamos falar isso em outro vídeo. Então eu espero que eu tenha respondido para você o questionamento sobre a mansão dos mortos. Recomendo a você, sobretudo você que é catequista, por favor, conheça o Catecismo da Igreja Católica, leia o Catecismo da Igreja Católica, que assim você não vai errar nunca. Então, muito obrigado por ter ficado assistindo o nosso vídeo. Deus abençoe a todos. Nossa Senhora interceda por cada um. Reze por nós, interceda por nós. Nos vemos no próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho